estar de volta aqui, você aí de casa. Mais um Papo Kardec. É esse formato um pouco diferente da palestra de todo dia aqui. É esse bate-papo entre amigos numa sala para falar de assuntos de espiritismo, de Jesus. E o tema de hoje tem muito a ver com o Réveillon. E aí eu já estou abrindo aqui o Paulo, o Mili, para a Denise. Eu estou muito triste de não poder ir para a praia e pular 7 ondas. Porque isso dá muita sorte. Sem dúvida. Mas a Romã, eu já consegui ver uma casa que tem para pedir. E esse é o tema. Será que dá certo? Será que precisa? Será que talismãs e amuletos fazem realmente um poder oculto, tal como nós encontramos no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, em tanta literatura espírita que temos acesso com a nossa doutrina? Eu passo a palavra para os meus amigos. Paulão pode começar. Imagina. Boa noite, pessoal. Muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse evento. E, sobretudo, nessa noite, dividindo a mesa com um ícone da casa, que é esse nosso querido Milia, José Maria, evangelizador de infantis, de jovens e de adultos agora. A quem também compartilhando com a minha irmã Denise, né? E com esse mocinho novo, de quem só sobrou a voz, o Rodrigo Leite, né? Mas é o mesmo Rodrigo que a gente conhecia repaginado, mas eu repasso a primazia da primeira abordagem para o Milia. Né? Boa noite, pessoal, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. É muito gratificante estar aqui junto desses companheiros para falar da doutrina espírita, falar das coisas, né, da nossa vida. Isso me lembra uma pequena passagem. Vocês estão vendo o Rodrigo aqui do meu lado. Eu sempre orei profundamente, acendi muitas velas para arrumar um substituto na evangelização, porque já fazia 50 anos que eu estava dando aula no Kardec, e eu precisava de alguém melhor que eu para dar as aulas. Aí surgiu essa peça rara. Olha aí, só. Caiu do céu. As minhas velas funcionaram. Talismã, é mesmo? Melhor do que, gente. Não, imagina. Daqui a 50 anos a gente vai poder dizer isso. Né? Porque... Será? Eu acho que não, hein? Dê, o que você pode iniciar conosco o bate-papo aqui? Boa noite a todos, amigos da internet também. Eu fico muito preocupada quando se fala em talismãs, todas essas crenças, principalmente quando a gente observa que muitas delas dizem respeito aos bens materiais. Então, nós vestimos amarelo porque queremos ter dinheiro para o ano novo, coisas que guardamos em nossos pertences com o objetivo também de chamar dinheiro. Mas será que isso vai fazer com que nós vivamos melhor? Será que é isso? É esse o objeto da felicidade? Ter dinheiro, ter posses? É interessante essa questão. E retornando à questão do será que funciona, que é a pergunta do nosso Rodrigo, né? Pode ser que não funcione, mas que tem uma finalidade, né? Tem, no seguinte sentido, e agora eu quero fazer uma digressãozinha lá. No século passado, quando eu cursava psicologia, para buscar um conceito, eu gosto de falar que foi no século passado, uma filha minha fala que foi no milênio passado, mas é isso mesmo, lá pelos idos de 1980 e pouco, há um conceito na psicologia que é bastante conecto com esse tema, não só da psicologia, da antropologia, da sociologia,
que é o conceito de pensamento mágico, que vai começar ali na infância, o pensamento imaginário. Todos nós que temos, no meu caso, netos, e alguns de vocês, filhos pequenos, vão observar que do 0 até os 6 anos é um período em que a imaginação infantil funciona de uma maneira fantástica, né? Você pode comprar, como nós compramos nesse Natal, para o nosso netinho, os presentes que você entende são os mais sofisticados, carrinhos que não sei o que. Ele deixa aquilo lá para pegar um pedaço de vassoura, um pertence qualquer, e sai por aí sendo construtor, vivendo aquilo imaginariamente. Esse pensamento que é estruturante na criança, que é responsável pela formação do seu psiquismo, ele vai cedendo para o pensamento racional, né? E aí, por volta dos 6, 7 anos, você passa a não acreditar mais no Papai Noel, né? Não acreditar mais nos super-heróis, e a realidade vai se sobrepondo à fantasia, mas nunca vai deixar de existir um certo pensamento imaginário no adulto. E até aí tudo muito certo, até aí tudo muito bem, se cumprir a função de nos ajudar a lidar com as tensões do nosso dia a dia, né? Com as angústias. E aí nós vamos, como a Denise lembrou, vestir amarelo no Réveillon, imaginando que isso vai ter outro significado além de passar o Réveillon de amarelo, porque você vai imaginar que isso vai atrair a boa sorte para você. Isso é um exemplo típico do pensamento imaginário. Ele é irracional, ele não está conectado a um fato, né? Nós que gostamos de futebol, eventualmente, quando o nosso time ganha, ou quando todo mundo, né, tem aquela camisa. Você lembra, Rodrigo, quando São Paulo era campeão? Acho que faz tempo isso. Você não deve ter mais esse objeto. Mas né? eu guardo. Você guarda? Sempre. Um dia, quem sabe, você Meu vai filho tem poder... que ver. Exato. Né? E botar aquela camisa imaginando que aquilo vai dar aquele resultado. Até aí, para lidar com as tensões dessa realidade da vida que muitas vezes nos é pesada, tudo bem. O único problema vai estar quando você vai depositar todo o seu, toda a sua esperança naquele objeto, naquele pensamento imaginário, né? Naquele amuleto. E você vai esquecer de que há uma parte importantíssima que diz respeito à vida real, que é a sua ação, as suas atitudes, que são essas que, no fundo, vão produzir o resultado A ou o resultado B, né? Então, essa é uma questão que me parece bastante pertinente nesses dias, né? Sobretudo nessa época em que a gente costuma fazer votos, né, de renovação, né, de fazer diferente ou de ter um ano melhor. É preciso que a gente não perca de vista que as coisas não são mágicas. As coisas demandam esforço. Então não tem problema pular 7 ondas. Não tem problema pular 7 ondas. O problema está em você achar que só aquilo vai ser suficiente, né? Não tem problema você ter lá o seu... botar a camisa vermelha. Tem até, atualmente, tem uma propaganda de sandálias, né? Que fala que a sandália vermelha, né, atrai amor, enfim, essas coisas. E a roupa branca no ano novo a roupa branca. Se você quer viver a paz, né, não vai ser pela roupa que você vai vivê-la, né? Ela pode ser um componente para que você reforce os seus votos, no sentido de simbolizá-los. Mas é preciso que a gente atue, né, para que as coisas funcionem. Não é isso? Muito bom. Dando prosseguimento aqui à colocação do nosso companheiro, eu lembrei aqui de várias crendices, né, desde a infância até os momentos atuais. Eu lembro quando era criança, no domingo de Ramos, né? A gente pegava aqueles ramos lá, aí amarrava eles, botava atrás num quadro ou num canto lá, porque no futuro poderia a gente precisar da reação mágica daquilo lá. Então a gente colocava fogo para parar a chuva,
ou alguém doente, né? Aquela fumaça. Então, é umas coisas doidas, assim. Ou senão, quando estava muita chuva, a gente queria o sol, ia lá no quintal e fazia um risco grande, fazia um sol lá. O duro é que às vezes parava a chuva. E quando para, reforça o comportamento, né? Viu? Funcionou. Mas as crendices, os talismãs, essas coisas mágicas, né? Ela desperta em nós alguma coisa importante. Porque a nossa fé está associada até em objetos. Sim. Né? Aquele santinho que a gente coloca no bolso, né? Como espírita, por exemplo. Fita de Nossa Senhora. Aquela fita que desce da imagem, a pessoa dá o beijo lá e o beijo sobe a fita, vai lá, dá... Né? Quem acredita acha que isso é verdadeiro. Acha que isso daí funciona. E funciona para ela, porque ela está depositando uma confiança enorme naquilo lá. É a fé dela. Para nós espíritas, nós já sabemos que é outro patamar, né? É outra reação psicológica, intelectual e coisas mais. Mas para a pessoa que realmente acredita na magia desses objetos, dessas situações, às vezes funciona. Porque não é aquele pequeno objeto, mas sim a vibração daquele coração, né? Então a gente não deve criticar. Para nós espíritos, a gente sabe que não é bem aí, não é aquilo lá que... Tanto é que eu trouxe uma pequena história aqui, que algumas delas falam, o que eu vou falar para aquele povo lá? Mas antes, por que meu nome está grandão aqui e de vocês está tudo pequeno? Era para ter aparecido aqui, não apareceu. Eles ficam enchendo minha bola pensando que eu sou tudo isso. Não, mas eu trouxe uma pequena história aqui que chama... Eu acabei de parar nas minhas mãos esses dias atrás. Falei, opa, então vamos dar um papo. O seu netbolso, né? Notbolso. Placebo da coragem. Placebo de coragem. Porque o talismã é um placebo também, não é? Sim, sem dúvida. Não tenho sem dúvida. Então aqui diz que o Marajá andava muito triste porque notava no seu filho uma certa covardia, timidez. E ele, como príncipe, teria que no futuro disputar, né, o lugar lá do Marajá. Então ele convocou um grande sábio, muito conhecedor das coisas, aí e colocou ele junto do jovem, né, que ficou um tempo com ele, porque ali 2 anos ia ter a disputa entre os príncipes para aquele que conquistaria o trono. Aí o sábio, depois de uma determinada conversa com o jovem, deu a ele uma pedra, um talismã. E falou, guarde isso, sempre perto do coração, porque isso vai te dar força, vai fazer de você uma pessoa valente e inteligente nos combates. E o menino ficou todo aceso com essa história aí. E realmente, brevemente começou as disputas, né, entre os príncipes, e ele vencia todas. Aquela confiança naquele talismã, ele vencia todas. Mas teve uma noite que um outro príncipe, vendo que a força dele estava lá naquela pedra, roubou a pedra dele. E ele não percebeu. Aí, nesta noite, um tigre invadiu o acampamento deles. Um tigre enorme. E ele pegou uma lança, foi lá e matou o tigre. E já não tinha mais a pedra com ele. Né? Aí, quando ele fez isso, e ele voltou para junto do pessoal, ele falou, nossa, eu estou sem a pedra. Aí ele ficou apavorado. E ele procurou, então, o Marajá. Né? E o que o Marajá falou para ele? Falou assim para ele, o talismã era apenas para despertar o que você ignorava possuir. Então ele tinha todos aqueles recursos físicos, né,
e até morais para enfrentar. Mas ele depositou naquela pedrinha a força que era dele mesmo. Então, e nós somos desse jeito. Quantas vezes nós adentramos a sala de passe buscando um recurso, até mágico às vezes, para a cura desse ou daquele, acreditando que aquelas mãos que estão sobre nós podem nos curar. Será que é? Jesus tem uma passagem interessante, quando ele, para curar o cego, ele pegou a terra, misturou com saliva e colocou nos olhos do cego. E falou para ele, veja, e ele enxergou. Por que para os outros todos que Jesus curou, ele não usou o mesmo esquema da terra? Mas para aquele ele usou a terra, molhadinha com saliva. Porque aquele precisava de um toque, de um chamamento físico. Precisava sentir. Precisava sentir. Sentir a terra nos olhos. É um despertamento para as coisas, né? E no caso aí é a questão do talismã. Ele tem força? Não, o que tem força é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza. Para isso, nós temos a prece, né? Depositar isso na prece, na confiança em Deus. O grande talismã da nossa vida é Deus, Jesus. É nele que nós temos que apoiar todas as nossas energias para que possamos conquistar tudo que é nosso, que está aí junto de nós. Por isso ele sempre falava, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Jesus falava isso. Quer dizer o quê? Preste atenção em você, primeiramente, saber quem você é. Quais são as tuas coisas, as importantes que você tem dentro de si. As outras coisas todas, seja lá os talismãs, as simpatias, isso tudo faz parte para aquele simplório, né, que não tem uma certeza do atendimento, da sobrevivência do ser, etc, etc. Muitos deles precisam realmente de um apoio. Aí então entra realmente a questão do talismã, que é importante para esse ou para aquele. Porque com ele reforça a fé dele. Vamos criticar? Não. Vamos orientar, que é o mais interessante. A doutrina nos esclarece que nós temos diversos graus de aprimoramento, diversos graus de crescimento espiritual. Então, existem pessoas que necessitam desses mediadores, né? Colocam a sua esperança, a sua fé, a sua crença em objetos, em imagens, em promessas. Então, são várias coisas que são usadas como intermediários, mas como Milia diz, a força, a fé, está dentro de nós. Nós temos o nosso Cristo interno. Jesus fala, né? Vós sois deuses. Então, nós temos a força, temos todo o potencial para ser desenvolvido, só que precisa de trabalho. Nós trabalharmos o nosso interior, as nossas virtudes, para desenvolver esse Cristo interno. Aí nós não vamos mais precisar de talismãs, de crendices, nada disso. O que eu percebo é que a obra de Deus a gente não consegue entender mesmo, né? Tem gente fazendo livro tentando entender o pensamento de Deus. Stephen Hawking. Ele começa o prefácio do livro. Essa é uma obra que tenta entender o pensamento de Deus. É um absurdo isso. Analisando a obra de Deus, o dia tem começo, meio e fim. E tem um ciclo. A semana tem um ciclo, começa e termina. O mês, o ano. Eu estou devolvendo para vocês um pensamento para a gente pensar aqui e desenvolver.
Nessa ideia de ciclos, nessa ideia de fechar o ano com a festa de Réveillon, e na nossa cultura, na cultura de outros povos, crendices ou sem crendice nenhuma, sou ateu, graças a Deus, por exemplo, que tem muito disso hoje, está na moda. Será que o fato de termos essa 365 dias, Réveillon, nos chama para renovar o nosso sentimento, renovar o pensamento, assim como o sol nasce diariamente? Devolvo para vocês. Eu até estava pensando sobre isso. Por quê? Nós temos esse costume de encerrarmos o ciclo no Réveillon. Aí nós fazemos um apanhado do que fizemos, fazemos planejamentos, nos propomos a mudança, só que Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fala que isso tem que ser diário, que essa mudança, que essa proposta, que esse levantamento do que nós fazemos deve ser diário. E ele narra que ao final de cada dia, ele pesava todas as atitudes que ele teve durante o dia, para ver onde ele tinha errado, para poder fazer as mudanças necessárias. E nós esperamos 365 dias para fazer isso. É meio complicado, né? Sem dúvida. E nesse sentido, o Ano Novo é também mais um simbolismo, né? Ele vai nos possibilitar fazer essa reflexão, né? Marca o fim de um ciclo, o ano civil, o ano contábil, o ano, enfim, os 365 dias, os movimentos astronômicos, enfim. E isso vai nos chamar, nos possibilitar a fazer mais essa reflexão. Dentro dessa interessantíssima história que o Milia nos trouxe, que mostra que você pode vencer lutando com talismã, e você pode vencer lutando sem o talismã. Mas você não pode vencer sem lutar, né? Só há um caminho, a doutrina espírita e nos traz como uma das leis morais da vida, a lei do trabalho, né? E esse trabalho é pessoal, é intransferível. Ninguém pode realizar por você, né? É nosso e é diário, como a Denise pontuou, né? Embora esse seja um momento muito propício a gente fazer essas reflexões de Ano Novo e trazermos novas resoluções, sempre no sentido de melhorar, é preciso não esquecer que isso é uma obra cotidiana de esforço diário. Hoje eu encontrei um amigo no shopping e comentei para ele que havia engordado nesse período de festas. Ele me falou: Paulo, você está enganado, a gente não engorda, não é entre o Natal e o Ano Novo. A gente engorda entre o Ano Novo e o Natal. E é verdade, né? Só o fato do ano mudar não vai fazer com que a gente mude, né? A gente muda todos os dias, a gente tem a possibilidade de mudar a vida, de mudar para melhor todos os dias, mas não sem esforço. O esforço é lei da vida. É preciso que a gente tire esse pensamento mágico. Ontem eu estava vendo um programa esportivo que estava recapitulando a Copa de 2002, o pentacampeonato, e estavam entrevistando o Ronaldinho, numa época em que ele estava magro, ele jogou bem aquela Copa, e ele fala em determinado momento assim, as pessoas me falavam Ronaldinho fenômeno, como se fosse um dom divino, mas elas não sabem o quanto que eu tive que trabalhar, a força que eu tive que ter para curar aquele joelho, aquela lesão, não sei exatamente qual a lesão, o que ele tinha, mas ele estava querendo mostrar que ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele e colheu os resultados. E às vezes a gente esquece e põe magicamente nas mãos só do Ano Novo. O Ano Novo vai ser igual ao Ano Velho se a gente não modificar as nossas condutas, as nossas atuações. Não é, Milia? É isso daí. Já que se falou em começo de ano, final de ano, citamos aqui 365 dias,
Se nós fizermos a conta, esse 365 multiplicado pelos minutos vai dar 516 mil e lá vai. Mas, resumindo para segundos, dá 31.656 segundos que nós tivemos nas mãos esse ano que passou, que vai terminar dia 31. E que nós fizemos com isso tudo? Muitos deles escaparam pelo vão dos dedos, né? Apenas vivemos. Quantos desses segundos nós aproveitamos para vencermos as nossas mazelas, os nossos defeitos, os nossos preconceitos, egoísmo, vaidade, etc. Né? Mas para isso daí, eu tenho uma historinha ainda sobre o talismã divino, que está naquele livrinho de Neio Lúcio, Psicografia do Chico Xavier, se não me engano, na lição número 22. Mas eu escrevi ela aqui, e é curta, e vou narrar para vocês. Vocês sabem que Jesus saía todos os dias com o seu grupo de discípulos ao redor do lago de Nazaré, no mar da Galileia. E ali acontecia de tudo. Quando chegava de tardezinha, quando o sol se escondia no horizonte, ele se reunia na casa desse ou daquele discípulo ou casa de alguém, né? E nesse dia que eu vou citar, Jesus tinha feito muitos milagres, entre aspas, tinha curado cegos, aleijados. Se não me engano, nesse dia de manhã ele havia caminhado sobre as águas. Então, na noite, eles se hospedaram na casa de Zebedeu, um personagem bíblico aí, e a sua esposa Isabel estava ansiosa para conversar com Jesus, porque ela tinha ouvido tudo aquilo que Jesus fez. E quando então eles adentraram a casa de Zebedeu, ela já mais que depressa procurou Jesus e disse assim: Mestre, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Porque ela imaginava que Jesus fazia aquilo tudo lá baseado em uma coisa mágica, né? Que ele podia ter. Então ela fez essa pergunta se ele tinha um talismã divino. Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Aí Jesus olhou para ela com aquele olhar manso, tranquilo, aquele sorriso suave, e disse para ela: Isabel, realmente conheço um talismã de um maravilhoso poder. Usando-lhes os recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Olha, Isabel, esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós. Abre as portas às revelações da arte, da ciência. Estende também possibilidades luminosas com as fontes divinas da vida. Preste atenção, Isabel. Esse diamante reata relações de companheiros em discordância. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria e de paz. E olha, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Aí Jesus dá uma parada, espera um pouco e continua. Isabel, esse talismã facilita o acesso das almas ao pensamento dos grandes mestres, da comunicação com os mananciais da intuição. E eu coloquei aqui, entre aspas, mediunidade. O que mais? Ele pergunta. Dá uma pausa
e com um sorriso complacente, disse: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. E diante das expressões de assombro dos ouvintes, a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: mestre, onde poderemos adquirir esse maravilhoso talismã? Precisamos dele. Eu também. E Jesus acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum de todos. É a hora que estamos atravessando, e cada minuto de nossa alma que permanece revestido, nós encontramos esse talismã prodigioso, oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Isabel, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Quanto eu falei, 36.656 segundos nós tivemos, vamos ter até dia 31. Como que estamos aproveitando esse talismã divino do tempo? Eu vou pegar um gancho aqui. Sou só eu ou vocês também aí acham que o ano passou muito mais rápido do que os outros? Parece que o tempo está cada vez mais curto. É um gancho. É, porque a gente não para mais, né? A gente fica preocupado com um monte de coisa, nem para pensar às vezes. Então, companheiros, é começarmos a observar as horas, os minutos da nossa vida e fazer aquele arranjo interior. Como que eu estou agindo? Estou melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje? Estou sabendo aproveitar esse talismã divino do tempo? Nas nossas, principalmente dentro da nossa prática espírita, porque eu vou ao centro uma vez por semana. São 52 semanas o ano, não é? São. Eu recebi 52 passes, 52 chazinho fluidificado, ou aguinha fluidificada. Ouvi 52 palestras, levei 52 mensagens junto comigo. Como é que eu estou? Aí eu peguei uma outra mensagenzinha, que eu nem sei o autor, mas ela encaixa bem aqui nessa situação. Vou fazer umas perguntas para vocês. Quanto a esse talismã divino do tempo, que nós estamos dentro da doutrina espírita. O que falta? Você se considera criação divina? E aí, pessoal? Sim. Você crê na proposta da evolução espiritual contínua? Uhum. Você admite a pré-existência e a sobrevivência da alma? Sim. Você entende o exercício da caridade como um instrumento de progresso? Você vê o espiritismo como algo importante na sua vida atual? Pois é. Se respondermos sim a todas essas indagações, então, o que falta para sermos reconhecidos pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações? Ou seja, como um verdadeiro espírita, o que estamos fazendo com esses 31.656 segundos? E vamos ter novamente com as bênçãos de Deus a partir do dia 1º agora. É interessante essa questão, que de certa maneira também retoma a primeira observação da Denise, que ela coloca que muitas desses nossos rituais são no sentido de buscar ganhos materiais, né? O que é que nós estamos esperando nas nossas resoluções de ano novo? O que é que nós esperamos? O que é que nós desejamos? Já que Milia fez uma pergunta aqui, eu vou fazer outra para vocês.
todo mundo já fez a sua fezinha na Mega da Virada? Quem já jogou? Valtinho, eu também. Né? Eu não. Então, e aí é o seguinte, por acaso alguém já fez a resolução de ano novo de o ano que vem eu vou ser mais paciente, o ano que vem eu vou ser mais tolerante, o ano que vem eu vou ser mais amoroso? Quais são as nossas buscas, né? O que é que nos falta e o que é que nós estamos buscando? Porque muitas vezes me parece que nós às vezes ainda estamos buscando as coisas erradas, né? Estamos pondo a nossa fé em coisas que são perecíveis, temporárias, passageiras. Seria ótimo ganhar na Mega da Virada. Eu já fiz a minha fezinha. Mas quando você retornar, por maior que seja a sua conta corrente, você não vai conseguir fazer um TED, né? Um DOC para o plano espiritual. Né? Então, quais são as nossas buscas? Essa é uma boa reflexão para o ano novo. O que a gente espera, Denise? O que você espera para o ano que vem? Vou mudar um pouquinho, pensando assim, o quanto tudo isso tem de ilusório. O quanto a gente se engana. Como Milia falou, temos vários segundos aí, e o Rodrigo falou, a vida é tão corrida. Só que o tempo é a gente que faz. Ninguém fica mandando a gente correr. Nós nos iludimos. Nós estamos correndo atrás do que é perecível. Sim. Nós estamos correndo atrás de poder, de dinheiro, de ficar bem. E depois? Sim, e depois? Esse final de ano, ele foi... É claro que nós temos o final de ano e alguns marcos na vida que nos servem para simbolizar, mas esse final de ano, ele foi assim, muito triste para nós aqui do Kardec. Desencarnou um grande companheiro da casa, o André, a quem eu só conheci esse ano, mas aprendi a gostar, e assim, e o velório dele, o funeral dele, foi uma coisa muito bonita, muito marcante. Havia ali, não sei, muitos de vocês talvez tenham ido, havia ali simultaneamente 3 velórios. Havia o dele e outros 2 ao lado. E os outros 2 ao lado estavam absolutamente vazios, né? E o velório dele não. Havia ali uma emoção de muitas pessoas indo ali manifestar o seu pleito de gratidão, de amor, de afeto por alguém, um companheiro valiosíssimo, que havia desencarnado e que fez dessa vida, no silêncio, uma coisa boa de ser vivida, uma vida produtiva. Era o homem alegria, a gente chamava ele homem sorriso. Pois é. Para ele está tudo bem. Tudo bem, lutou bravamente, estoicamente contra uma doença, eu o conheci esse ano e não ouvi uma queixa dele, né? E no velório eu ouvi vários testemunhos de pessoas que foram beneficiadas pela ação dele, uma ação simples dessas de que não se fazia alarde, né? Uma ação de acolhimento, uma ação de afeto, uma palavra amiga, e estávamos todos ali, né? Manifestando a nossa dor pela perda, mas para mim foi uma lição muito bonita, no sentido de falar, olha, eu quero uma vida como essa para ser vivida, para que no meu velório, daqui a 50, 60, 70 anos, bate na madeira, para que eu tenha, sabe, vivido essa vida e tenha ao meu redor amigos que me acolhem. O coral da casa foi lá, cantou um momento tão emocionante, pessoas vibrando ali na dor, mas no amor, na gratidão por aquela pessoa que fez essa vida, deixou tudo, né? Deixou tudo. Deixou os bens, deixou as coisas, os problemas nos quais você luta, eu luto, todos nós temos na nossa vida, mas viveu uma vida que valeu a pena ser vivida.
E eu pensei, é isso que eu quero para mim o ano que vem. Eu quero tentar me espelhar nessa vida dessa pessoa e dessas pessoas, para que a minha vida seja também algo que vale a pena, que seja mais do que a subsistência diária, que seja mais do que porque isso tudo, meus queridos, a gente sabe, passa, e muitas vezes passa de uma hora para outra. Né? Você está aqui e daqui a pouco você não está mais. Mas os afetos não passam. Os afetos Isso não é lindo, né? Sim. E essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Quantas vezes nós deixamos de prestar atenção nos nossos familiares, nas pessoas que caminham conosco? Quantas vezes nós nos fechamos em nós mesmos ou nos justificamos com o tempo? Eu não tenho tempo para conversar, eu não tenho tempo para telefonar para um amigo. Deixamos de construir afetos. Isso é para sempre. Isso não é ilusório. E por falar em tempo, né, gente? A gente está caminhando para o tempo final do nosso bate-papo. Não é uma pena, né? Tá tão bom. E tem uma pergunta do telespectador. Aqui do Facebook é o Marchiori, que é evangelizador também. Ainda que o uso de vestimenta branca na virada, na esperança de um ano de paz, seja uma simples crendice, ainda assim, este ato não seria louvável para as pessoas que assim se vestem? Pois elas estariam guardando dentro de si pensamentos positivos durante esse passar de ano? Sem dúvida. Eu tenho... Sem dúvida. E não só isso, né? A gente precisa também, a gente tem um viés muito racionalista também. Mas eu estava, antes de vir para cá, repassando ali no Consolador, Emmanuel fala ali sobre astrologia, uma ou duas perguntas, sobre numerologia, sobre esse negócio de nomes e sobre determinados objetos. E, meus queridos, ele é bastante elástico, ele não descarta o poder dessas energias, essas implicações, mas chama para a realidade. Então, há muitas vezes mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa ciência racionalista ainda admite. E, sem dúvida, cumpre essa função que o Marchiori colocou muito pertinentemente branco, bem. Agora, remete a gente a um pensamento bom. Agora, exato, mas não adianta funciona muito mais isso. Isso. Nem discutindo com a sogra, essas discussões muito típicas de final de ano, né? Pelo menos lá em casa era assim. Tem determinados momentos em que as coisas afloram. É verdade. Fora do espiritismo, existe o estudo da função das cores, né? Existe até um trabalho de cromoterapia. Então, as cores, elas têm uma função. O que é complicado é a gente colocar nisso tudo. Exato. Né? Função dos problemas. É isso. Exato. É se vestir por dentro e não por vestir fora. Por dentro e não por fora. Com a vestir paz. A alma, né? Isso, vestir a alma. Tem uma outra pergunta boa aqui. Eu não vou dizer o nome da igreja. Estive na igreja tal. Eu e um parente estávamos desempregados. E compramos o óleo da unção. Eu consegui emprego e ele não. O que deu errado? Eu nem preciso falar a igreja. Né? Tudo vai do pensamento, né? Tudo vai do pensamento. Por exemplo, eu tenho uma colocação sobre o pensamento interessante que eu às vezes uso muito nas minhas palestras. Cuidado com o seu pensamento. Ele se transforma em palavra. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ação. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam. Elas moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele cria o seu destino. É mais ou menos isso. Então, partindo do pensamento, os cuidados, né? De evitar que ele se transforme em ações, em hábitos.
Porque isso daí forma o nosso caráter, que vai determinar o nosso destino. Então, essa questão, tudo que foi... A pessoa não colocou o nome aí, se você mandar no zap aqui o nome, eu divulgo, não? Ou deixa assim mesmo. E sobretudo, vamos pensar, querido amigo, que nada deu errado. Não foi nem o óleo, provavelmente, que te fez encontrar um emprego, nem o caso do seu amigo, cunhado, está perdido. Quem sabe, se ele continuar procurando, se qualificando, trabalhando, batendo as portas, uma porta há de abrir, mais hoje ou mais amanhã para ele também. Jesus tem uma passagem interessante, que quando ele é procurado pelos irmãos dele, porque Jesus tinha irmãos, né? Que falaram para ele: mestre, por que não voltas para Jerusalém e mostre a eles, né, aos judeus, quem tu és e o que tu faz? E Jesus olha para eles e diz: o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo já está pronto. O tempo de Jesus até hoje não está chegado. Muitas pessoas acham que chegou na hora quando ele cumpriu com a missão dele lá no alto da cruz. Muitos religiosos acham que é isso. Não, para nós espírita, Jesus ainda não chegou o tempo dele. Mas o nosso tempo está pronto. Nós chegamos aqui na Terra com o nosso mapa reencarnatório pronto, com todas as possibilidades, tudo que vai acontecer, está tudo gravado ali. Chegamos aqui com o nosso tempo pronto. Esse nosso companheirinho que às vezes não arruma um emprego, pode ser que ele abusou, né, do emprego que ele tinha em outras encarnações, sabe lá qual a situação também do país, né? A situação do país. Alguma coisa ele trouxe para ele. Mas está dentro do tempo dele. Isso. Que já está. Né, e muitas vezes a gente precisa ajustar o nosso foco, né? Eu, quando comecei a prestar concursos, mirava muito alto e não conseguia, eu estudava. Às vezes, se você começar por um concurso, ou, né, no caso do emprego, às vezes você quer uma função muito específica e você não está encontrando, procure uma função mais humilde, né? E porque o desejo do trabalho, isso é muito louvável, né? O que a única ressalva é essa, não é o objeto em si, né, que lhe possibilitou isso. Partindo para o final, tem alguém que deseja fazer uma pergunta agora? Só levantar o braço, a gente manda o microfone. Não, então eu vou encerrar com o pessoal de casa aí agradecendo e vou passar a palavra para os meus companheiros deixarem, já vou deixar meus votos de final de ano, de muita paz, de muito amor, de menos pessimismo com o nosso país. Nosso país é maravilhoso, nós somos o coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu acredito nisso. E se eu teria que fazer algum voto para 2018, eu dou meu voto para o Brasil. E passo a bola para meus amigos. Eu também desejo um ano de paz, de harmonia, que nós possamos ter mais paciência com o outro, que nós possamos prestar mais atenção àqueles que caminham conosco, prestar mais atenção no uso do nosso tempo e não esquecermos de estudar, porque isso nos auxilia à resolução dos nossos problemas. Isso amplia a nossa visão. Então, que no próximo ano possamos trabalhar muito dentro de nós mesmos. Também quero endossar aqui o sentimento dos nossos companheiros, agradecer a presença de vocês. Tomara que tenhamos mais outros encontros, né, com outros assuntos. Mas também quero desejar a todos um ano novo muito legal, muito bacana, né? Muita felicidades. Mas dentro de uma assertiva de André Luiz, que nos fala assim:
Guarde o coração em paz à frente de todas as coisas e situações, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. E quando eu citei lá Jesus dizendo que o tempo dele não é chegado, o tempo dele vai chegar, companheiros, quando nós ajudarmos ele a completar o tempo dele, fazendo a nossa parte. Porque só vai chegar o tempo de Jesus quando ele conseguir entregar a humanidade e o nosso mundo evangelizado a Deus. E eu então, para terminar aqui, vamos lembrar o codificador da doutrina espírita, Kardec, Allan Kardec. E nós temos uma mensagem aqui do Emmanuel que diz assim, é curtinho. Devemos sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Esse é o caminho de todos nós que nos achamos como espírita. E que esse ano possa realmente ser bem aproveitado com a doutrina nas mãos. Muito obrigado. Muito bem encerrado. Boa noite a todos e um feliz ano novo para todos nós. Obrigado, pessoal.